Glória a Deus. Grande responsabilidade, sem dúvida, que é de transmitir a palavra do Senhor. E hoje vamos pensar um pouco acerca do tema a luz do mundo. A luz do mundo. E eu convido os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 4, versículo 16. Mateus 4, 16. Este primeiro versículo será o versículo base da nossa meditação nesta tarde. Mateus 4, 16. Diz assim a santa palavra do Senhor: E o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou ou resplandeceu. Aleluia. Amados irmãos, eu neste dia desejo falar de luz, não apenas na luminosidade pura e simples que ilumina o nosso caminho, mas essencialmente a luz que abre o nosso entendimento e ilumina a nossa alma. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Vamos falar de luz que abre o nosso entendimento e ilumina a nossa alma. Fala de raciocínio e de sentimentos. A alma é o centro das emoções e sentidos. Uma alma triste, uma alma sem luz, vai desequilibrar todo o corpo, afetar a parte espiritual, toldar o entendimento, limitar a nossa ação e, quiçá, aprisionar mesmo. Por isso é importante, amados irmãos, termos atenção àquilo que Deus quer falar nesta tarde. Esta é uma das mensagens que, ao fazer, chorei, senti de uma forma muito íntima Deus ditar à minha mente e coração aquilo que queria falar à sua igreja. O início do verso que lemos mostra-nos a inércia de quem vive na escuridão. O povo estava assentado em trevas. Amados irmãos, a falta de luz nos faz parar e estagnar com medo de continuar. Quando alguém está assentado, a não ser para descansar um pouco, para depois continuar a sua jornada, é sinal de desorientação, preguiça, desencorajamento, confusão. Nós não podemos estar muito tempo assentados, parados. O Senhor nos fez para andar. Agora, quando estamos sentados e em trevas, imaginem, amados irmãos, a aflição que é alguém estar sentado, estagnado e sem luz nenhuma, completamente às escuras. Vou-me levantar para quê? Vou andar para onde? Vou fazer o quê? Eu não vejo nada. Só sinto escuridão à minha volta. Então vou ficar quieto. Há um aprisionamento, um estagnamento. Amados irmãos, a parte final do verso mostra com clareza o salário das trevas, que representam o pecado, o afastamento de Deus. Aos que estavam assentados na região
e sombra da morte. Ou ficar muito tempo sentado, paralisado, apenas espera a morte. A morte é o fim. A morte de um relacionamento, a morte de um negócio, a morte de um ministério, a morte de um projeto. A morte. Mas o verso conclui com um momento de esperança, dizendo: oh glória, a luz raiou. Esta luz que raiou se refere a Jesus Cristo. Eu quero dizer à igreja que esta luz está hoje aqui no nosso meio. Amém. Tem estado sentado nas regiões de sobre e morte? Tens visto apenas escuridão? A esperança se foi? Te sentes paralisado e sem vontade de continuar? A luz que se chama Jesus Cristo está no nosso meio. Tenham toda a atenção à mensagem desta tarde. Deus quer falar. O verso a seguir, o 17, diz: então, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amados irmãos, a luz do reino dos céus começava a brilhar na terra e a mostrar o caminho aos que estavam assentados em trevas, esperando a morte. Imaginem, amados irmãos, estarem sentados completamente de escuridão, sem verem absolutamente nada, com a esperança completamente finda, e de repente, do nada, uma grande luz raiou na escuridão. Oh, glória a Deus! Isso aconteceu na minha vida em tantos momentos. Esta luz que brilha, trazendo luminosidade, esclarecimento à mente, entendimento à alma e, aleluia, sentido de orientação para o caminho. Essa luz quer raiar na tua mente e no teu coração, na tua alma nesta tarde. A luz do reino dos céus começava a brilhar na terra. Oh, glória a Deus! Uma luminosidade tremenda estava brilhando na terra escura. Em Apocalipse 22:5 diz: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor os alumia e reinarão para sempre. Oh, glória a Deus! Nos céus não há necessidade de sol, não há necessidade de lua, não há necessidade de lâmpadas, porque Cristo, a sua luz, reina e brilha sobre todas as galáxias, sobre tudo. Oh, glória a Deus! Foi esta luz que desceu à escuridão da terra. Aqueles que estavam sentados em trevas, esperando a morte. Glória a Jesus. Esta luz surgiu na terra, no meio dos homens sem esperança. Aleluia. Amados irmãos, o verso 5 do capítulo 22 de Apocalipse é o último capítulo da Bíblia. O último capítulo termina falando de luz. Mas eu, ao estudar a palavra do Senhor, o Senhor Espírito Santo me guiou a mente para entender que em Gênesis 1, no início da Bíblia, começa também por falar de luz. E eu gostava de convidar os irmãos a irem lá a Gênesis, primeira página da Bíblia, no capítulo número 1, e vamos ler os primeiros versículos, os primeiros 5 versículos. A Bíblia termina falando em luz, e ela começa falando em luz. Capítulo 1, versículo 1 a 5, diz assim a santa palavra do Senhor. Glória a Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo,
O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Oh glória! E disse Deus, digam comigo, haja luz. Digam igreja, haja luz. E houve luz. Oh glória a Deus. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e às trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Amados irmãos, só percebemos o fim das coisas se nós entendemos o início das mesmas. Nós percebemos o Apocalipse e entendemos o Gênesis. E o verso 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Os céus e a terra. Céus, plural. Terra, singular. Céus no plural, porque existe 3 céus. À luz da palavra do Senhor temos conhecimento que existe 3 céus. O que vemos, onde os pássaros voam, e nós podemos olhar para os pássaros e ver os pássaros voar, podemos ver os aviões, os caças a passar. Este é o primeiro céu. O segundo, onde estão os planetas e as galáxias. E o terceiro céu, onde está o Monte Santo de Deus e o seu trono. Falámos há pouco tempo que o apóstolo Paulo esteve lá, no terceiro céu. Amados irmãos, a terra é matéria criada por Deus. A porção seca, o que é palpável, aquilo que é físico. O verso 2 informa que esta terra era sem forma e vazia. E segundo a maioria dos teólogos, dos exegetas bíblicos, por causa da queda de Satanás do terceiro céu, quando ele foi expulso do terceiro céu, ele veio por aí abaixo e destruiu tudo, e a terra ficou sem forma e vazia. E o Gênesis capítulo 1 fala de uma recriação da terra. De uma recriação da terra. Os irmãos estão entendendo? Amém. Aleluia. Na parte final do verso vemos que apesar deste caos, trevas sobre a face do abismo. E vocês imaginem, amados irmãos, olharem para um poço sem fundo escuro, não veio o fundo escuro. Assim era esta imagem. Apesar disso, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Oh glória a Deus! Como é que está a tua vida? Como é que está a tua mente? Como é que está o teu coração? A tua vida está um caos? Está? Sem forma e vazia? Assim como o anjo movia as águas do tanque de Betesda para o milagre acontecer, eu quero dizer em nome de Jesus que o Espírito de Deus está hoje aqui, se movendo através da sua palavra. Se tu te mergulhares, o milagre vai acontecer na tua vida. O maior milagre que pode acontecer na vida de um homem, aquele que está em trevas, ele vê luz. Luz no seu coração, luz no seu entendimento, traz clarividência. Não há nada mais complicado, amados irmãos, para um homem do que estar na insegurança da incerteza. Para onde eu vou? Com quem eu fico? O que é que eu faço? O que é que eu não faço? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu não tenho que fazer? Confusão. Aliás, a confusão não é de Deus. De Deus vem a clarividência. Amém. E a paz. Amém. E isso só pode acontecer quando há luz no nosso entendimento e luz no nosso coração. Eu não sei como está a tua vida. Pode haver alguma área da tua vida que precisas de luz. O Senhor hoje quer falar contigo. O verso 3 nos mostra a primeira atitude de Deus, o primeiro agir de Deus para trazer forma à terra. O que é que foi? Foi chamar à existência luz.
A luz não existia. Chamava-se luz. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu, luz é bom. Eu quero dizer à igreja, luz é bom, trevas é mau. Amém, irmãos? Deus é luz e nele não há trevas algumas. Se estamos à beira do caminho, na escuridão, parados, sentados, paralisados, sem saber o que fazer, então Deus hoje traz à tua vida esclarecimento, luz, entendimento, para que a partir de hoje tu possas tomar decisões que são importantes para a tua vida. A primeira vez que Deus fala é excelente, amados irmãos. A segunda vez que Deus fala é uma confirmação àquilo que Ele já falou a primeira vez. Se Deus fala a terceira vez, é mau. É mau. A existência de Deus à terceira vez é mau. Porque é sinal que não estás a viver aquilo que já devias estar a viver há algum tempo. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Quanto mais depressa vier luz à tua mente e ao teu coração, mais depressa te levantas, pões os pés ao caminho, para, está a ser